Mesmo com a loucura dos esportes de combate, os árbitros mantêm a paz e garantem o cumprimento das regras. A última barreira entre dois assassinos treinados. Às vezes, os lutadores esquecem disso e perdem o controle, obrigando o árbitro a se defender. Esses são os momentos em que os árbitros deixam de ser pacificadores e se tornam os lutadores mais duros do recinto. Conor McGregor esteve envolvido em diversas polêmicas. E um dos exemplos mais infames remonta a 2017, no Bellator 187 em Dublin, Irlanda, quando Conor McGregor foi até lá para apoiar seu companheiro de equipe, Charlie Ward. Ser só espectador nunca foi seu forte, não é? Hey. Oh, nice knee. Final seconds of the round. Big swing and a miss. Oh, my goodness! It's all over! Ward nocauteou John Redmond no primeiro round, uma vitória clara que devia terminar com um aperto de mão e comemoração. McGregor, que parecia ter esquecido que não estava no octógono, ignorou os seguranças e pulou no octógono em uma comemoração selvagem, antes que o árbitro Mark Goddard pudesse sequer encerrar oficialmente a luta. Charlie Ward! He was cut, he was hurt, and man, he uncorked a shot that dropped Redmond. Invadir o octógono quando a luta ainda não terminou oficialmente vai totalmente contra as regras. E Goddard tentou restabelecer a ordem. Mas Conor, impulsionado pela adrenalina e possivelmente pensando que as regras não se aplicam a superestrelas internacionais, não aceitaria que um árbitro mandasse nele. Conor McGregor trying to go at the referee. I don't know what's going on here. Who's the bodyguard now? But Conor McGregor going after the ref. I didn't see any problem with that stuff. O árbitro veterano já tinha visto o suficiente e ficou cara a cara com McGregor, sem recuar nem um pouco. Enquanto os seguranças finalmente chegavam para separá-los, o público islandês enlouqueceu, mas não pelos motivos certos. McGregor depois se desculpou, mas a mensagem era clara. Nem a maior estrela do artes marciais mistas intimida um árbitro seguro de sua autoridade, mas ao menos McGregor não o agrediu. No entanto, não se pode dizer o mesmo do próximo lutador. Em 26 de abril de 2014, em uma luta amadora de peso leve no Reino Unido, Natias Frederick nocauteou Ahmad Aswad e pulou sobre ele ao perceber que Aswad estava inconsciente. O árbitro Leon Roberts tentou interromper a luta, mas Frederick não parou de golpear. Oh, there's a shot. He's out. He is out cold. He is out. Leon Roberts. Leon Roberts with the slickest back take I have ever seen. Diante do público surpreso, Roberts imobilizou o lutador com um estrangulamento perfeito e o arrastou para fora. O movimento foi tão técnico que parecia mais profissional que os lutadores, mostrando que o árbitro podia ser tão perigoso quanto os jogadores. Em 2003, em um evento do Street Beefs, o peso pesado inglês Wayne Cook enfrentou o americano Julian Gonzalez em uma luta cheia de tensão. He's very strong with those underhook. Train at all the ranges equally. Cook dominou tanto que perdeu o controle e não parava de golpear o adversário. Quando o árbitro interrompeu a luta, Cook explodiu, virou-se e descarregou sua fúria também em Gonzalez. Mas também agrediu o árbitro com golpes fortes. What has happened here? Whoa. This is going way over the top here. Why'd you go Andy Davis, the referee? And we've got some problems here. O árbitro, sem opção, deslizou atrás de Cook e o estrangulou até ele se submeter. Enquanto a multidão rugia ao ver o homem que veio lutar ser derrotado por quem deveria manter a ordem. E essa não foi a primeira vez que um lutador escolheu o homem errado para bater.
Vyacheslav Datsik era um lutador russo famoso por ignorar regras, aplicar golpes ilegais e forçar árbitros a estrangulá-lo. Literalmente, até ele desistir, e na luta contra Romaz e Korkelia, Datsik continuou de onde parou. Datsik entrou na luta como se fosse invulnerável, mas logo após o gongo ficou claro sua desvantagem. Korkelia dominou toda a luta, o que irritou Datsik. 2001 года дошел до финала чемпионата мира. Это говорит о том, что есть удушающие приемы, называется прием. Момент протекает очень остро. Вот такой Вячеслав Дацик. Desesperado e incapaz de contra-atacar, o lutador russo decidiu lançar um ataque sujo e traiçoeiro e esmagar os testículos de seu oponente, tentando mudar o rumo da luta. O árbitro interveio imediatamente, mas quando Korkelia relaxou por um momento, Datsik avançou com outro ataque barato e inesperado. Nesse momento, o árbitro percebeu que conversar não adiantaria, era preciso parar Datsik à força. Дисквалифицирован за нанесение удара пальцем в глаз. И здесь вот судья уже по ходу поединка делал ему замечание. Вот, пожалуйста, еще одно нарушение. Опять рефери останавливает бой. Хочет, по крайней мере, остановить бой. Да. Вот был захват за область паха. То, что запрещено правилами. Понятно, что в пылу поединка. Impulsionado pela falta de respeito, Korkelia se concentrou novamente e lançou uma rajada furiosa de golpes, dominando Datsik e finalizando-o por nocaute técnico. Вот это вот положение уже опасно для Дацика. Что тут же O lutador enfurecido não aceitou a derrota e tentou atacar de novo após o fim da luta. No entanto, o árbitro esteve à altura e reagiu imediatamente. Потому что если бы атака была продолжена, я думаю, что вот такой Дацик. не хочет смириться с поражением. В данном случае. Mas às vezes os lutadores não atacam os árbitros de propósito, às vezes simplesmente já não conseguem distinguir a diferença. Após um nocaute brutal, o instinto costuma assumir o controle, e dessa vez o pior aconteceu. Após ser nocauteado nos primeiros 5 segundos da luta contra Karlo Capucci, Renat Liatifov milagrosamente conseguiu ficar de pé. Mas o castigo havia obscurecido completamente seus sentidos. De repente, Renat avançou não contra o adversário, mas contra o árbitro que o salvara instantes antes. Com calma, sob pressão, o oficial reagiu, posicionou-se atrás e o prendeu com um estrangulamento guilhotina, mantendo a pressão até o lutador desmaiar pela segunda vez. Обескураживающе закончился. 10 секунд потребовалось, но посмотрите, не может в себя прийти Ренат. Армену Ананяну здесь не просто приходится, но и секундантам Рената Летифова сейчас хорошо бы успокоить своего бойца, да. O público rugiu ao perceber o ocorrido. O árbitro fez mais que controlar a luta. Também defendeu sua própria vida com as mesmas técnicas que deveria supervisionar. Nem todo árbitro tem paciência para te estrangular. Alguns reagem com fúria. Quando um lutador é pego em uma finalização brutal, seu mundo se torna pequeno, doloroso e confuso. Madjawen aprendeu isso da pior forma, quando Shinetchakga Zoltsetseg lhe acertou um forte direto de direita que o deixou inconsciente, e foi aí que as coisas começaram a dar errado. Zoltsetseg, atordoado e desorientado, não distinguia a perna do oponente da do árbitro. Tentando fugir da dor, Zoltsetseg agarrou a perna do árbitro e tentou aplicar uma chave de perna. Agora preso ele mesmo em uma chave de submissão, o árbitro teve que separar fisicamente o lutador confuso enquanto tentava manter sua postura profissional. Mas nem todo o caos dos árbitros vem da confusão, às vezes é pura raiva sem filtros.
Em um evento do He Fights, o árbitro Billy McCombs achou que tinha acalmado uma troca acalorada, mas um dos lutadores ainda não tinha terminado. Solto, ele foi com más intenções. McCombs, árbitro e policial, decidiu que já tinha visto o bastante. Com experiência, interceptou, imobilizou e derrubou o homem no ringue. O público ficou incrédulo. O árbitro havia passado de pacificador a executor, mantendo o lutador no chão até que a segurança e a polícia o retiraram à força. McCombs não foi o único árbitro a provar que podia lutar como os melhores. No universo das artes marciais mistas clandestinas e regionais, o caos prevalece, com Cedi, Dustinel e Bobby Sioyu participando de uma demonstração de habilidade atlética. Virou uma grande lição sobre como tudo pode sair do controle rapidamente. Tempo! Luta! A tensão era alta desde o começo, com provocações e trocas agressivas desde o drama pré-luta. Quando os lutadores ignoraram as instruções, o árbitro recorreu à única linguagem que eles realmente entendem. Os organizadores do evento haviam prometido uma luta principal imprevisível e, sem dúvida, cumpriram, mas provavelmente não da forma que pretendiam. Sabe o que é mais humilhante do que ser nocauteado no primeiro round? Ser derrubado pelo árbitro após a luta? Foi exatamente o que ocorreu com Razzy Jabari em uma luta do Universal Reality Combat Championship. Derrotado por Honorio Banário em 2 minutos, Jabari recusou-se a aceitar a derrota. Ao anunciarem o resultado, ele recusou-se a cumprimentar o rival e tentou sair do ringue sem respeito. O árbitro Joey Lepitin interveio para acalmá-lo, mas Jabari respondeu com insultos. Tudo explodiu quando Jabari empurrou o árbitro e deu um golpe baixo em sua cabeça. Lepitin não hesitou, agarrou-o, levantou-o e o lançou ao chão quando a segurança entrou. Numa só noite, o iraniano teve 2 derrotas vergonhosas, uma pelo rival e outra por quem deveria protegê-lo. Nem todos os árbitros ficam calados, alguns têm treinamento em luta. Você pensaria que após o caos do Next Fighter 13, Cedi e Dustinel teriam aprendido a manter a calma. Mas isso não ocorreu quando eles se reencontraram no Next Fighter 8. O sangue ruim só aguardava para ferver de novo. Desde o início, ambos os lutadores atacaram agressivamente com golpes fortes. Ciente do seu comportamento no ringue, o árbitro advertiu ambos os lutadores para manterem o jogo limpo, mas a limpeza nunca esteve no cardápio. Cei de colțul roșu, wow! Încearcă cei de dus jos de către Dustinel. Acolo, Argelotina, dacă insistă acolo, riscă să leșine Dustinel, deci va... Segundos após a luta começar, Cedi aplicou uma chave no pescoço e venceu por submissão. Mas parece que seu oponente não aceitou o resultado e tentou atacar após o fim da luta. No entanto, isso acabou sendo uma grande falta de respeito com a decisão do árbitro, que não levou isso numa boa. Dustinel, deci va trebui să abandoneze lupta, ceea ce s-a și terminat. Cedi câștigă! Ce surpriză! Se pare că conflictul nu s-a terminat încă. Yamato... Pelo menos esses lutadores contiveram um pouco a agressividade, já outros nem tanto.
Em uma intensa luta de boxe na República Dominicana, Júlio de Jesus perdeu o controle após um golpe limpo que o derrubou. O árbitro decidiu interromper a luta imediatamente, mas Júlio não gostou nem um pouco dessa decisão. Jesus, não lhe conviene a pelea. Ya viendo Ángel Cruz. Y tiene la intención de salir esto rápido. Tiene la intención de salir. Em resposta, ele lançou um golpe selvagem, não contra seu adversário, mas diretamente contra o árbitro. Faltou respeito ao referee. Ei! Antes que o público atônito reagisse, o oficial respondeu com um contragolpe certeiro. Bueno, eu creo que deve. Ei! Não, por... Seguiu-se puro caos. De Jesus tentava se defender, enquanto o homem encarregado de fazer cumprir as regras mostrava que até mesmo os árbitros têm um limite. A ordem desmoronou rapidamente, mas ficou claro, aquele árbitro não se deixaria intimidar em seu ringue. Não foi a primeira vez que um lutador confundiu o árbitro com um saco de pancadas. No Bravo CF 57, Mohamed Fakhreddin e Mohamed Said Malem tiveram uma luta muito acirrada, trocando golpes precisos e agarrões justos diante de um público barulhento e apaixonado do Oriente Médio. A luta foi limpa e técnica até deixar de ser. He's cut from granite. Vicious left hook, so that may be something he's looking for. Man's leg with a leg kick. Changes, but there is always fight left in Mohamed Fakhreddin. Nos segundos finais do primeiro round, Fakhreddin nocauteou Malem com um golpe que deveria ter encerrado a luta. Mas o árbitro interveio para encerrar o round, o que gerou uma controvérsia imediata. Broken nose like that. Blood goes back into the chin. He dropped him. The shots are raining down. This is a monsoon, and it is. Segundos após o início do segundo round, Fakhreddin tirou as dúvidas com um soco devastador que derrubou Malem novamente. We may see a little hand feint. Oh, he dropped him again! Dropped him again. Here comes those shots. Huge. It's almost over. Huge. Decky Larkin standing by. Oh! Mas em vez de acalmar os ânimos, o final só colocou mais lenha na fogueira e os capangas invadiram o cage. O caos se instaurou e o árbitro de repente se viu tentando controlar uma briga em grande escala. E como ele fez isso foi uma aula magistral. That is a legend. That is not a legend. Brave Nation, that is a legend. That is a champ. That is history. That is Mohamed Fakhreddin. Somebody else trying to get in the Brave Combat Federation cage, cause a little bit of trouble. Here comes another shot. Mohamed Fakhreddin, there it is. The two biggest rivalries in Brave Combat Federation history. Both. Muitas vezes, os momentos mais perigosos para os árbitros não ocorrem durante o jogo, mas sim naqueles segundos em que os lutadores precisam se afastar. E um deles decide que ainda não terminou. Porém, os ataques após o gongo não se comparam ao que ocorre quando os lutadores perdem totalmente o controle. Após ser nocauteado em 10 segundos por Rice Brink, Joseph Neame levantou-se atordoado e desorientado. Push kick right away. And a nice punch, elbow punch. Reason why he's called Showtime, ladies and gentlemen. Em vez de se acalmar, ele confundiu o árbitro com o adversário. Neame surpreendeu ao pular nas costas do árbitro e dar um mata-leão. Make a choke on Brandon Gallows. This is serious. Holy shit. O árbitro mal respirava enquanto os assistentes tentavam separá-los. A luta havia terminado, mas agora parecia que o árbitro é quem lutava pela vida. Às vezes, os árbitros não só se salvam, mas também mudam o jogo. Na Rússia, esportes de combate têm uma dinâmica bem diferente. As lutas são brutais, as regras são opcionais e os árbitros precisam estar preparados para qualquer coisa. Quando Shamil Gaziev lutou contra Kamil Kazanov, o árbitro sabia que a noite seria longa. Двойка, но пока мимо. Опасен он в какие-то моменты. Камиль Хасанов попадает.
À medida que a luta avançava, a frustração transbordou e um dos lutadores se recusou a soltar, obrigando o árbitro a intervir. E fez isso com uma das intervenções mais agressivas já vistas. Встречает Камиль своего оппонента. Шамиль подхватывает, его попытка борьбы, колено. Я думаю, что там был удар в пах. Не может рефери расцепить бойцов, но расцепил. Это нарушение. Rapidamente ficou claro que o lutador não podia continuar e o árbitro encerrou a luta. Mas o lutador derrotado não aceitou muito bem a decisão. Потяжелее, да, Камиль, потяжелее. Не знаю, насколько. Отсчитывает Сидорин Шамилю Газгириеву. Видно, что у него какой-то там болевой импульс. И все, бой заканчивается на этом. Шамиля Газгириева снимает с боя, и он. Я думаю, что это очень зря сейчас Шамиль Газгириев нападает на. Nos esportes de combate russos, os árbitros não precisam apenas conhecer as regras. Eles devem ser mais duros que os lutadores, e este árbitro mostrou isso. Mas às vezes a violência não é direcionada ao árbitro, às vezes é direcionada ao oponente mesmo depois que a luta já terminou. Armed Eldarmak pensou que venceria ao aplicar um mata-leão no adversário. Mesmo após a desistência do adversário, ele não soltou o golpe. O árbitro experiente Mark Goddard interveio para separar os lutadores por segurança, mas Eldarmak explodiu de frustração. Ele empurrou Mark Goddard com força, causando a fúria dos outros oficiais. This is not good! This is not good! Oh, it's over! Rear naked choke, ladies and gentlemen, Mark Goddard. Mark Goddard não recuou, ficou de frente para ele, o empurrou para trás e o desclassificou na hora. A mensagem foi clara: ataque o adversário se quiser, mas tocar no árbitro resulta em perda imediata. Usando seu tamanho e autoridade para garantir que Daley não tivesse a satisfação de dar outro golpe baixo, porém o dano já estava feito. Daley foi expulso do UFC na hora e banido para sempre, sem chance de voltar. Pelo menos o golpe baixo de Daley foi no fim de uma luta já encerrada. Às vezes, até no boxe de mão limpa, o caos recai sobre os árbitros. O bare knuckle é tão caótico que os lutadores chegam a enfrentar os árbitros. No Bare Knuckle Fighting Championship 62, Keith Richardson tinha acabado de ser castigado por uma sequência brutal de Alberto Bless. Quando o árbitro Sam Burgos interrompeu a luta, Richardson, agindo apenas por instinto, se virou e avançou contra o homem que tentava salvá-lo. Burgos recuou com as mãos para cima se defendendo, enquanto os assistentes corriam para separá-los. A luta terminou, mas a fúria de Richardson quase provocou outra, agora com o árbitro. O boxe sem luvas é o esporte de combate mais selvagem e imprevisível do mundo. Inclua lutadores britânicos, estádio cheio e rivalidades pessoais, e terá a receita ideal para o caos. Na O2 Arena de Londres, no BKB 15, Don Clark e Ashley Gibson trocavam golpes cada vez mais violentos com os punhos nus. He offered up sort of a wide, A massive target there. Ash is also offering. Ready to unleash one. It's hard. It's a good shot then. And Ash comes back, swings one. Então, em um momento tenso, Ashley ficou imóvel, sem reação. E quando o árbitro finalmente interveio, Ashley continuou batendo, desferindo golpes mesmo depois do gongo. O árbitro perdeu a calma e interrompeu a luta brutalmente. Hurt a little bit as well. Oh, good shot there from Ash. But Ash is leaning hard out. He's hit him and he's down. Oh, now he's gone. And the referee brings him to the ground because he hit him after the bell. Finalmente a ordem foi restabelecida e a luta recomeçou. Mas esses poucos segundos mostraram uma coisa: os árbitros dos esportes de combate são possivelmente os oficiais mais corajosos do mundo. No Cage Rage de 2005, Attila Kubalai deixou sua marca como um dos lutadores mais sujos já lembrados. No início, ao invés de tocar as luvas, Kubalai deu um golpe baixo, indicando que a luta não seria limpa.
Já em ação, ele iniciou com outro golpe ilegal e seguiu com várias joelhadas proibidas. Quando o árbitro interveio, Kubalai não soltou, então foi imobilizado com um estrangulamento e forçado a se render. Kick there. Oh. I mean, I like the idea that it was striker versus grappler, but Attila's background is Vale Tudo as well, so very similar in certain ways. Grant Waltman looks as though he's struggling to pull Attila off of his opponent. Grant actually had to restrain Attila to stop him from fighting. Attila's getting aggressive. Kubalai não só perdeu a luta, perdeu para o árbitro, foi desclassificado, humilhado e vaiado até ser expulso da arena. Os momentos mais intensos surgem quando o árbitro, além de controlar o caos, vira o protagonista da noite. Numa luta sem regras, não só os lutadores trocaram golpes. Após um deles empurrar o árbitro para intimidá-lo, ele reagiu com um golpe brutal. O público enlouqueceu quando o árbitro jogou o homem com força no chão. O lutador tinha passado dos limites e o árbitro o colocou de volta em seu lugar na base da pancada. Alguns árbitros não apenas interrompem a luta, mas também humilham os lutadores com seus próprios golpes. O russo Vyacheslav Datsik era famoso por quebrar todas as regras possíveis. Contra Ramaz e Célia, ele lutou sujo, com golpes baixos, ataques ilegais e ignorando o árbitro. Quando o árbitro tentou intervir, Datsik explodiu de novo, forçando-o a contê-lo fisicamente. Após a luta, ele lançou outro ataque, mas dessa vez o árbitro se protegeu levantando a guarda. Cansado do caos, o árbitro o imobilizou com um estrangulamento pela segunda vez, mostrando que nem o lutador mais maluco da Rússia escapava de um oficial cansado de suas palhaçadas. Às vezes o árbitro conclui o que o lutador iniciou. Na Austrália, um golpe na nuca é totalmente inaceitável. E na famosa ópera de Sydney, aquilo transformou uma luta em um dos maiores casos de vandalismo na história do boxe. Na luta entre Ken Salisbury e Alex Temelkov, um golpe ilegal na nuca causou confusão, com treinadores e assistentes invadindo o ringue. O promotor Bernie Hall agarrou um lutador pela cabeça, enquanto o árbitro Shark Ramon teve que dar socos para sobreviver à confusão. Still going, and one of the cornermen from Temelkov's corner, Sharky Raymond, the referee, is trying to stop it. The cornerman's down. Sharky Raymond is one of the cornermen. The fight will have to win. Sharky Raymond throwing everything. Bernie Hall is now throwing punches. There are other people in the ring. There must be 20 people in the ring. Punches flying everywhere. Em segundos, quase 20 homens trocavam socos no ringue. Os fãs que tinham ido assistir a um contra um presenciaram em vez disso uma verdadeira batalha campal, com um árbitro que dava socos mais fortes que alguns boxeadores. Desde Conor McGregor invadindo o octógono até Paul Daley desferindo golpes baixos que acabaram com sua carreira. Esses momentos mostram que os árbitros não apenas fazem cumprir as regras, mas também se colocam em perigo para proteger os lutadores, que às vezes retribuem essa violência.